Vamos dar início à nossa reunião do Executivo. No período antes da ordem do dia, há uma questão que os senhores vereadores queiram colocar ou queiram ver esclarecida. Sim. Sr. Presidente, queria questionar se está prevista alguma data para intervenção na estrada Liga Vozela de Lharigues, devido ao deslizamento do talude imediatamente antes do nó de Ventosa, e queria alertar para a urgência desta intervenção devido ao nível de periculosidade da ruptura do talude e tendo em consideração que nesta estrada circulam diariamente autocarros com crianças. Certo. Esclarecer o Sr. Vereador que, de acordo com o problema que se verificou com as últimas intempéries e como é público, fizemos de imediato condicionamento do trânsito e a vedação para acautelar isso mesmo, a passagem dos autocarros e da circulação de automóveis. A obra ainda não se iniciou porque é uma obra complexa e tem-se verificado bastante umidade e depois já houve outro momento muito chuvoso de alguns dias e, portanto, os serviços técnicos estão a acompanhar, têm identificado a forma de execução da obra e julgo que está previsto nos próximos dias, direi mesmo, a execução da obra também, mais uma vez, olhando ao dia 2, tem que se verificar algumas condições de base para a sustentação daquele talude, porque é um talude complexo e a obra é algo complexa e, portanto, os serviços técnicos têm-nos dado nota daquilo que é as condições, em particular climatéricas, que são fundamentais para assegurar a boa execução da obra, mas aquilo que é e que preocupa e também nos preocupou de imediato, até no dia, a questão da delimitação da via, para que se acautelasse a perigosidade da circulação de autocarros, também de carros ligeiros. Isso foi acautelado e está devidamente sinalizado. Portanto, o nosso objetivo também é rapidamente executar a obra, mas para isso algumas condições têm que estar asseguradas e certamente vão estar, porque a previsão é que meteorológica é que seja mais benéfica nas próximas semanas, de acordo com aquilo que verificámos e que tive a oportunidade de verificar recentemente. Portanto, e é uma obra prioritária, porque foi uma obra, como disse, no âmbito da proteção civil, como outras, que já estão em execução, que são menos complexas, mas são importantes, e se reparar no talude acima, próximo de Vilharigues, já foi reposto e reparado, como estamos a fazer se não estou em erro, em Ventosa e em Real das Donas e Fataúnços, obras de intervenção e requalificação devido aos problemas das intempéries. Muito bem. Queria também colocar questões. Era só uma questão, Sr. Presidente, que reporto-me à rotunda da entrada norte da vila, portanto, na Estrada Nacional 16, que, não obstante ter sido alvo de algumas obras de beneficiação, ou pelo menos de conservação e até de alindamento em termos de relva, continua, de facto, na minha opinião, esquecida, porque há de facto maquinaria que é muitíssimo cara, portanto, que acionaria todos aqueles motores tendentes que fariam funcionar aqueles fluxos de água, repuxos de água, que não têm funcionado. Há também uma iluminação, se bem me recordo, até policromática, bastante complexa, cara, portanto, e tudo isto estará a ser perdido, portanto, segundo o que julgo, porque são, repito, máquinas caras, manutenção em si não é barata, e era saber se o Sr. Presidente tem, de facto, previsto alguma intervenção nessa zona, em termos portanto, de preservação e manutenção dessas máquinas, de alindamento e inclusivamente dos espaços ajardinados que lhes estão subjacentes. Relativamente a essa questão, o equipamento que falou, quer da água, quer de iluminação, já não funcionam seguramente há 6 anos. E temos, de facto, uma ideia e uma proposta de intervenção aliás, começámos-la ainda antes do último inverno, com aquele canavial a ser devastado e aparado,
mas essa intervenção vai ser, ou pretendemos que seja mais profunda, no sentido de alindar, digamos assim, e beneficiar aquela área de lazer. Nomeadamente, transformar essa zona que foi no passado lago, e como sabe, e o problema está não só na manutenção destes equipamentos, mas em particular de existir água para poder manter aquilo que foi inicialmente feito, mas a nossa ideia passará por ajardinar todo aquele espaço, inclusive do lago, evitando e requalificando e dignificando aquele espaço e aquela entrada da vila. Portanto, vamos fazer essa intervenção o mais breve possível, no sentido de requalificar na totalidade, e agora tivemos, como sabem e verificaram, também com as intempéries, quase uma derrocada de parte do talude daquela entrada da vila, da Volta Escura, e já a chegar às primeiras casas. Portanto, toda aquela área do passeio, inclusive, vai ter que ser intervencionada, porque com as intempéries houve cedência e obriga-nos a fazer uma intervenção ainda mais profunda e com ainda mais cara, não é? E, portanto, quando as condições se verificarem em termos climatéricos, também é uma das áreas, mas essa mais na área do ajardinamento e a reposição do piso, do passeio em particular, e eventualmente de consolidação de um pequeno troço da estrada, antiga 16, não é? Que seja requalificada e, por sua vez, a área também, neste caso da rotunda, ou próximo da rotunda da Volta Escura, porque é a área de lazer, também ter ali uma pequena intervenção, mas uma intervenção que atualize aquelas cores das paredes, que se faça o ajardinamento com a introdução de alguns arbustos e flores, e sobretudo também a questão do lago em concreto ser ajardinado e dar ali uma nova roupagem dentro das possibilidades, gastando o mínimo possível, naturalmente, para podermos alindar, digamos assim, aquele espaço. Se me permitisse, só 3 pontos aqui que lhe queria. Posso depreender das suas palavras, naturalmente, que os nossos municípios também, que vai alterar substancialmente a arquitetura daquela zona. Portanto, não disse-me que ia jardinar o lago, portanto, suprimir o lago e utilizá-lo como jardim. Outro ponto é o problema da água, que me disse que seria insuficiente, ou pelo menos não seria muito curial estarmos a consumir água da rede pública, eventualmente, ou penso que é da rede pública, sim, para alimentar, portanto, todos aqueles, a fonte luminosa e todos aqueles recursos que tem lá. Ora bem, eu cuido que a água que era reciclada, portanto, circulava, portanto, agora haverá naturalmente necessidade de ser reposta ou de ser reposto o nível, mas cuido que é a mesma água, portanto, que circula sempre. Não é a mesma água, e o equipamento, como digo, há seguramente meia dúzia de anos que está obsoleto ou que deixou de poder funcionar. Quero acrescentar o seguinte, aliás, foi da parte dos serviços técnicos que houve a demonstração da insustentabilidade de manter aquele tipo de equipamentos. E, portanto, dado esse passo, já propusemos, há mais de um ano, às comissões organizadoras dos antigos combatentes, das festas que fazem anualmente, fiz essa proposta, por exemplo, que um monumento que fosse erguido, evocativo de todos os antigos combatentes nas várias guerras, desde a Primeira, a Ultramar, a Segunda Guerra Mundial, podermos, naquele espaço, e com a dignificação que merece naturalmente, e um local que fosse enaltecido, na Vila de Bozela, que fosse instalado naquele espaço e poderia ser conjugado e coadunado com a questão do ajardinamento. Portanto, foi uma proposta que surgiu, que foi transmitida, e, portanto, se for essa a vontade das comissões organizadoras e dos antigos combatentes do Concelho de Vozela, o município está empenhado em conjugar estas duas situações, ajardinamento do espaço e com o enaltecimento e engrandecimento daquilo que é um monumento dos combatentes que serviram o país e vozelenses. E, portanto, isso foi transmitido. Aguardemos, ou estamos a aguardar que haja uma comunicação, se podemos efetivar e dar esse passo.
Caso não haja essas condições a curto prazo, iremos fazer a requalificação de jardinamento na mesma e de a qualquer momento poder-se-á colocar este monumento que acho que era, e foi esse momento que transmiti à Comissão daquele ano. Fui convidado para estar no almoço, comissão organizadora anual dos antigos combatentes. Agora não sei especificar qual foi o regimento, qual foi que sei as pessoas, comissão organizadora do Conselho de Vozela, as pessoas em causa, e houve essa disponibilidade. Portanto, também aguardamos e, portanto, de uma maneira ou de outra, vamos fazer uma intervenção durante a próxima primavera da Volta Escura, que, como disse, já iniciámos antes do inverno anterior com um desbaste e aparámos o canavial, mas há necessidade de fazer outro tipo de intervenções, nomeadamente uma ou outra mais profunda com o passeio e com a questão da última intempérie, com uma cedência parcial da zona paralela ao passeio que faz a ligação ao interior da vila. Também, já que falamos em jardinamento, Sr. Presidente, peço-lhe só licença, até porque é da sua área de formação, que seja o senhor ou fazer a escolha das árvores, porque com certeza que não as escolherá tão tortas, nem tão suscetíveis de secar, como tem acontecido um pouco aí pela vila, com aquelas que foram plantadas aqui nestes últimos 2 anos. Uma parte delas secaram e outras estão muito tortas. De certeza absoluta que o senhor não foi quem escolheu isso. Não, o que eu quero dizer ao Sr. Vereador é que as árvores que estão tortas, primeiro, muitas das árvores que foram colocadas foi da regeneração urbanística da vila na primeira fase e que criámos novas ruas, novos arruamentos e mais árvores dentro do coração da vila de Vozela. Segundo, as que estão secas e que o senhor anotou e que também nós anotámos, o responsável de obra e a empresa que fez é obrigada a colocar e a repor as árvores que secaram. Portanto, isso está cautelado. O vereador engenheiro Pedro Ribeiro já interpelou a empresa mais do que uma vez, direi mesmo 3 ou 4 vezes, para fazer essa reposição e, portanto, até meados do mês de abril serão repostas, porque apesar de não podem estar em flor, porque são espécies que trazem um invólucro de terra com raízes, e não é preciso permanecer em repouso vegetativo, até porque as árvores em causa já estão em floração, mas o que é certo é que há responsabilidade e não há um gasto acrescido nem mais 1 cêntimo do que aquilo que foi a obra de intervenção, e o Sr. Vereador certamente está aqui a fazer essa referência e só poderá fazer porque fizemos aquela obra que todos nos orgulhamos da primeira fase da regeneração urbanística da vila e, portanto, é bom, quando assim é, poder observar questões tem a ver com aquilo que se tem feito e que se tem requalificado a vila e criado mais condições, mais mobilidade, melhores passeios, oportunidade de sombra no futuro com estas árvores e, portanto, está cautelado e nos próximos dias espero que seja feita essa reposição de algumas que efetivamente secaram, mas isso é algo que a gente não pode controlar, mas que está cautelado no caderno de encargos da reposição por parte da empresa executora da obra. Muito bem, vamos entrar no período da ordem do dia. Apreciação e aprovação da ata da reunião ordinária 22 de fevereiro. Há uma questão, podemos colocá-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O segundo ponto, uma retificação de uma adenda de protocolo de cooperação no âmbito do projeto de gestão e conhecimento territorial para a tomada de decisão. Tem a ver concretamente com a cartografia que os municípios, no âmbito da CIM Viseu de Lafões, assumiram adquirir para atualizar aquilo que é a necessidade cartográfica de trabalho, ou seja, documentos técnicos, de plano diretor municipal, e em que é com participado 85%, e portanto há um aditamento porque entretanto alguns municípios necessitam de um outro tipo de cartografia à escala 1 para 2000 e por isso obrigam uma adenda contratual e portanto tem que ser feito na totalidade de todos os municípios e não pode ser assumido só internamente pela direção, digamos assim, ou pela gestão da CIM de Viseu de Lafões e portanto temos que fazer uma retificação a esta adenda para que o protocolo possa ser efetivado e possa ser adquirida a respectiva cartografia. Mas essa cartografia de 1 para 2000 é só feita nestes municípios, não é? Que precisam e que identificaram a necessidade técnica de fazer a aquisição dessa cartografia. Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade.
O terceiro ponto, também no âmbito da Simplização de Lafões, outra ratificação do protocolo do SIG supramunicipal, também o equipamento digital de sistemas de informação geográfica para gestão e que está na base daquilo que é a proposta da desmaterialização e também a disponibilização de serviços online perante os nossos municípios e a região, mas ao mesmo tempo também de gestão interna de serviços e de sistemas operativos gratuitos, que é o... Peço desculpa, os nomes são técnicos, que está aqui, do QGIS, por exemplo, software livre. Portanto, é a operacionalização no âmbito do Sistema de Informação Geográfica. Os senhores vereadores têm na vossa posse o protocolo. Portanto, houve a necessidade também de fazer aqui ratificações a esse protocolo e, nesse sentido, também para podermos cumprir com a nossa cota-parte nessa ratificação. Uma questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente ao quarto ponto, retificação das deliberações de Câmara 2 de outubro e do ano anterior, 2015, e de 8 de janeiro de 2016, tem a ver com a venda do lote A1 na Zona Industrial Campia, em que a empresa que ocupa este espaço alterou ou criou uma nova empresa e precisa que esteja alocada a essa nova empresa. Portanto, há aqui a informação dos serviços relativamente ao nome da empresa do Moinho da Chuva, que passa para Sustenta Veláxia, Papel Especial Limitada. Portanto, é unicamente essa alteração para que o lote seja vendido a esta nova empresa e não ao Moinho da Chuva, que é a empresa que está a operar, neste caso em Sarcosa, presentemente. Sr. Presidente, só um esclarecimento. Existem as duas empresas? Ou, Existem as duas empresas. Uma é a que conhecemos e que está em Sarcosa e que tem, se não estou em erro, 15 a 16 postos de trabalho a operar, e esta nova empresa é a empresa que se vai instalar na nova área da Zona Industrial Campia, mas que com a mesma administração, uma nova empresa que certamente terá por requisitos do quadro comunitário de apoio, porque a empresa está a solicitar financiamentos comunitários para a nova unidade e, portanto, terá a necessidade, ou será por isso, digo eu, que esteja direcionado não à antiga empresa no novo espaço industrial e ao novo projeto, mas sim a nova empresa que foi criada, que é esta empresa que estamos a pedir para que seja feita a alteração da empresa de instalação na Zona Industrial Campia. Presidente, tenho algumas dúvidas e não sei se o Sr. Presidente também comunga ou não dessas dúvidas. Em relação à forma jurídica encontrada para resolver esta questão. Porque se o Moinho de Chuva, se a empresa Moinho de Chuva tivesse sido, enfim, ou dissolvida, ou se dela derivasse esta nova empresa, Sustenta Veláxia, Papel Especial Limitada, cuido que sim, seria uma questão de ratificação. Agora, se as empresas são independentes... Mas a questão é que nós tínhamos tomado a decisão anterior para o Moinho da Chuva, como o lote em si, e aquilo que é a intervenção dentro do lote tem que ser alocado e direcionado para a nova empresa. Há aqui uma questão que depois não bate certo. Temos que alterar a decisão da entrega da venda do lote a esta nova empresa e não à empresa anterior. É única e exclusivamente... São jeitos diferentes. Por isso mesmo. Portanto, se calhar era bom... É que a candidatura está... Também eu não tenho nada a obstar em relação a isso. Eu estou a dizer isto mais como forma de calcular esta questão do que outra coisa. Portanto, se há uma empresa A e uma empresa B, mesmo que sócios sejam os mesmos, portanto, se a decisão é vender, usamos este termo, à empresa A... não me parece que seja uma questão de retificação vender depois à empresa B. Presumo é que seja necessário, de facto, enfim, dirimir completamente este negócio que seria falhado ou que seria inconveniente para qualquer uma das partes à empresa A e depois sim proceder à venda à empresa B. Mas isso é uma questão meramente jurídica, se calhar exatamente, mas os serviços jurídicos apresentaram-nos esta proposta da deliberação ser transferida, digamos assim, para a nova empresa,
Portanto, é com base nesse passeio jurídico que nós fazemos essa nossa proposta de decisão, não é? Não vejo qualquer Certo. inconveniente em relação a isso. Muito Agora, bem. se o suporte jurídico é o correto ou não, portanto, Sr. Presidente. Pronto, mas aí tenho que voltar a questionar os serviços, mas agora deliberamos nesse sentido e depois avaliaremos se está tudo em conformidade. Estamos certos que sim. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois o ponto 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, são todos processos de desautorização prévia para ações de rearborização e, portanto, de acordo com os pareceres técnicos, como... Sr. Presidente, Sim. e a opinião dos serviços técnicos é concordante e igual para todos eles? Não. Cada caso é um caso, porque são espaços distintos de beneficiários distintos. Portanto, os pareceres técnicos, e como temos feito nas reuniões anteriores, direcionamos, até porque o nosso parecer não é vinculativo, é sugerir para os serviços florestais, eles têm autonomia de decisão. Agora, não deixaremos é de enquadrar, de acordo com os nossos mecanismos, aquilo que é o parecer técnico e, portanto, o que temos dito é que votamos em conjunto a questão, e temos feito assim, que votamos em função de cada um dos pareceres técnicos para cada um dos beneficiários, em função do crédito que a gente tem perante os serviços técnicos e o parecer deles. Tem sido nessa base. Podemos colocar então em conjunto a votação. Quem vota contra é com base no parecer técnico de cada um dos processos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, temos um pedido, já chegámos ao resumo diário da tesouraria. Desculpa, só para apanhar aqui o fio à meada. Operações orçamentais 1.290.871,88 €. Posso repetir? 1.291.871,88 €. E operações não orçamentais 48.441,95 €. Ponto seguinte, temos o pagamento de diversos autos de medição. O auto número 1, Irmãos Almeida Cabral Limitada, remodelação do Parque Campismo de Vouzela, o valor total com IVA 10.667,86 €. É só um, não é? Palma, é só um. Ok. 1.687 Desculpa. 10.667,86 €. Desculpe, e Com qual IVA. é o É o auto número 1. alto número? Exatamente. Parque Empresa, Campismo. remodelação do Parque Campismo de Vouzela, da empresa Irmãos Almeida Cabral Limitado. O 14º e o 15º ponto, a quarta alteração ao orçamento para 2016, também as grandes opções de plano. Eu pedi ao professor Cajul para fazer uma explicação genérica aos senhores vereadores. Então, bom dia a todos. O que se trata aqui é de, basicamente, o reforço aqui de algumas rúbricas. A primeira é a rúbrica 02, 04, 08, 02, 04, outras transferências, e tem a ver com a indemnização de um muro de suporte que em Figueira de Onos caiu e que é da nossa responsabilidade, e, portanto, a indemnização para a recuperação desse muro. Depois, no valor de 1.350 €. Depois, na rúbrica código 02, 07, 01, 03, 05, escolas, e que depois também está desdobrado nas grandes opções do plano, tem a ver com, na escola, no pré-escola, no estabelecimento pré-escolar da Bordinho, com a colocação do piso, que estava em mau estado, e, portanto, que tem um valor de cerca de 5.000 €. Outra rubrica 02, 07, 01, 06, 02, outros, no valor de 11.000 €, é dedicado a viaturas. Temos algumas viaturas já bastante antigas e há necessidade de as substituir, e, portanto, há aqui a previsão de alguma verba para essa substituição. Viaturas utilizadas por nossos... Mas qual é a rubrica? É a rúbrica
07 01 06 02. Material de transporte. Material de transporte, outros. A seguir. Obrigado. Logo a seguir, também outra rúbrica, que é 02 07 01 09, equipamento administrativo, tem a ver com a aquisição de equipamento, microfones, equipamento de som para o cineteatro, que também já está o anterior em mau estado e há necessidade de o substituir. Logo a seguir, também na rubrica a seguir, 02 07 01 15, outros investimentos, cerca de 10 mil euros, é para a aquisição do andaime no setor das obras. E, por último, mais abaixo, na rúbrica código 02 07 03 03 13, portanto, em viadutos, arrumamentos e obras complementares outros, tem a ver com caminhos florestais e também está deslogado nas GOPs, e, de uma forma genérica, tem a ver com um muro de suporte no Pontão e Albitelho, que, fruto agora das intempéries, há necessidade de recuperar e, portanto, há aqui um investimento também de cerca de 20 mil euros. Desculpe, em Albitelho? Sim, Albitelho, Pontão e Albitelho. Todas estas últimas rúbricas também estão desdobradas nas grandes opções do plano, também com as referências de rúbrica idênticas. Vamos colocar à votação. 14º, alterações ao orçamento para 2016, a quarta alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Quarta alteração às grandes opções do plano para 2016. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. Temos um pedido de redução de... Temos dois pedidos, o 16º e o 17º, redução de taxas para serviço de limpeza de fossas. Redução proposta de 50%, conforme temos feito para outros utentes e municípios pelo Conselho, quando há este requisito. Portanto, redução de 50%. Vamos colocar os dois pontos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também. 16º e o 17º ponto, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, 18º, a Associação Lancever, que é a Associação de Promoção do Património, vai estar em Bozela numa ação no âmbito também da Semana Florestal, fazer um passeio destes veículos, monitorizado e apoiado pelos nossos serviços técnicos, pelo Conselho, mas também fará uma ação de plantação de voluntariado de todas as famílias que se vão deslocar de vários pontos do país a Vozela durante este fim de semana, para plantar na Mata de Montaceu do Castelo uma ação voluntária de plantação de árvores, porque estamos a falar nas comemorações do Dia da Árvore, Mundial da Árvore, mas também integrar esse programa no programa conjunto da região, dos 3 municípios de Albufeira, Bozela, São Pedro Sul. E, portanto, uma das ações dentro desse programa é esta ação de Lancever a fazer uma plantação na Mata de Montaceu do Castelo. Pediram a isenção de taxas, de licenças para poder desenvolver a atividade e, portanto, a proposta é que sejam isentados porque vem, efetivamente, contribuir também para o desenvolvimento do Conselho, nomeadamente passar aqui o fim de semana, trazer famílias, poder também trazer valia económica e, nesse sentido, e sendo uma ação voluntária, conforme temos feito com outras, devidamente programadas, isentarmos daquilo que são as taxas de licenças e os licenciamentos são obrigados. Há uma questão, podemos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O último ponto, o 19º, a empresa Campo Aves, Aves de Campo S.A., sediada aqui no Conselho de Vizinho de Oliveira Frades, coloca ou propõe-se colocar um painel informativo, identificativo, que já existe pela região, no sentido de ser um outdoor promocional do Franco do Campo e para o efeito que façamos aqui a decisão de licenciamento deste outdoor. Porque o Franco diz muito ao nosso Conselho e à região naquilo que é a economia local e também havendo e tendo muitas explorações no Conselho e muitos municípios a viver da área da avicultura, esta empresa também bastante exposta de trabalho que no seu matador ou no seu grupo económico dá a voselenses,
a nossa proposta é que o licenciamento e instalação deste outdoor na faixa marginal ou paralela da A25 seja autorizada a colocação deste outdoor e devidamente licenciado pela nossa parte municipal, para que efetivamente possa ser mais um fator de atratividade e de referência da região e daquilo que é uma economia muito importante para o nosso desenvolvimento rural e para o concelho. E, portanto, de acordo com o documento técnico que tem na vossa posse, podermos pronunciar favoravelmente ao licenciamento que é da nossa responsabilidade quanto à instalação deste mesmo painel com informativo. Há uma questão? Podemos colocar... Queria só deixar uma observação, Sr. Presidente, é que, de facto, a colocação de publicidade em outdoors é extremamente condicionada junto às grandes vias de trânsito, às autoestradas, itinerários principais, e parece-me, portanto, que esta ser, de facto, uma medida e uma autorização excepcional. Não vejo que haja aí grande problema, até nem vejo que haja problema algum, a não ser o facto de isto poder ser o abrir de uma porta para a proliferação de cartazes de várias empresas, publicitários de várias empresas ou até de serviços prestados por associações e grande parte deles fora do concelho. Portanto, fica aqui apenas esta nota de rodapé que o Sr. Presidente entenderá e saberá com toda a certeza tratar, mas gostava de lhe deixar esta dica. Sim, tivemos, o Sr. Vereador terá presente, em reunião anterior, decidimos para uma outra empresa sediada no concelho, neste caso na Zona Industrial de Campia, sim, que também autorizámos a colocação até junto do outdoor. Uma redução de 50%, se não estou aí. Exatamente. E, portanto, devido às dificuldades atuais de alguns setores de atividade e também tendo a responsabilidade de podermos contribuir dentro daquilo que são as nossas competências para o conforto ou para a promoção das empresas sediadas no concelho, aquelas que têm impacto no concelho, naturalmente teremos o equilíbrio para poder, dentro das nossas competências, como digo, isto também tem de ser licenciado por outras entidades, neste caso no corredor da A25, mas dentro daquilo que seja cada caso, iremos fazer a avaliação e a decisão daquilo que for o equilíbrio que tem que existir, porque senão também não poderemos permitir ou subscrever que haja uma proliferação completamente desadequada e que descaracteriza aquilo que é o território. Mas seremos sempre atenciosos com aquilo que são empresas que têm impacto no concelho e que têm impacto na região e que têm impacto na economia local e que estão cá sediadas. Isso, naturalmente, teremos sempre essa responsabilidade e esse bom senso. Concordo com o Sr. Presidente nessa questão e esta empresa tem, de facto, um grande impacto, até inclusivamente na economia concelhia do município de Vouzela, não tenho a mais pequena dúvida. Exatamente. Não obstante, não é provavelmente uma empresa do nosso concelho, mas não é por isso que ela deve ser ostracizada, nem colocada à margem, não é isso que está a pretender dizer de forma alguma. Agora, o que há efetivamente aqui uma diferenciação e temos de ter alguma cautela nesse sentido, em relação a outra empresa, designadamente essa que falou na última reunião, que é isenta, ou há uma proposta que acabou por ser aprovada de redução, uma vez que estamos a falar da isenção de 50% a uma redução. Portanto, aqui estamos a falar da isenção total. Não, o que estamos a falar é da permissão de licenciamento. Permissão de licenciamento. Não, nós estamos ainda, paga a taxa pela totalidade, enquanto a outra empresa que está assediada do Conselho, exatamente, é só autorizar. É isso que eu estou a dizer. Sim, obrigado. Mas eu coloquei isto no plano do pedido de licenciamento, não no pedido de redução de taxas. Pronto, e portanto é o pedido de licenciamento. São duas questões atendíveis, mas são duas situações tratadas de forma diferente, mas com o mesmo objetivo de promover as empresas e promover setores de atividade. Podemos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Pronto, fim este período de ordem do dia. Agradeço a presença de todos e dou por encerrar os trabalhos. Obrigado. Bom fim de semana para todos. Bom.